Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui nessa tela soft. Eu sou o Gunnar Corrêa e na aula de hoje nós vamos ver como fazer a compilação de um arquivo SCSS ou SAS para um arquivo final CSS. Nós vamos ver também como habilitar o sistema de escuta, o famoso watching, que quando você altera um desses arquivos fontes, automaticamente ele já compila para você, dispensando a necessidade de você compilar aquilo de novo, né? Ficar toda hora executando o mesmo comando no terminal. A gente vai ver também como criar um arquivo de configuração, que é um tipo de arquivo especial, que ele não é compilado, tá? A gente pode até forçar esse cara a ser acoplado, mas por padrão, se você mandar ouvir a pasta inteira, aqueles arquivos vão ser ignorados. E por fim, a gente vai ver também como gerar um arquivo comprimido, que é uma versão minificada para ter uma melhor performance e otimização do seu site. Então ele vai remover espaços, quebra de linha, vai deixar seu CSS bem mais enxuto, bem mais comprimido, como o próprio nome já diz, né? E também a gente vai utilizar aqui o package.json scripts para poder colocar ali dentro alguns comandos que a gente vai gerar, para não ficar toda hora executando aquele comando gigante, né? Então a gente vai dar lá um npm run, alguma coisa, e vai executar nosso comando facinho, beleza? Bom, antes da gente iniciar, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso já não seja um inscrito, e ao término dessa aula deixar aqui nos comentários o que você achou e uma sugestão para uma próxima aula, tá? Se você quiser um cursinho básico aqui, se você achar legal que a gente traga uma série de SAS ou SCSS, deixa aqui nos comentários também, beleza? Então, bora lá pro PC, na verdade já estamos aqui no PC, então... Bom, tô com o meu VS Code aqui aberto, você pode estar utilizando qualquer editor aí, tá? Como o Sublime, o Notepad do próprio Windows, é indiferente isso daqui pra gente. E perceba que eu já tenho algumas coisas criadas aqui, tá? Por convenção, PTBR aqui, só para não perder o costume, tá? Do language. Então, o que eu tenho? Um arquivo index.html é minha raiz, com absolutamente só a estrutura. Nem sei se a gente vai usar esse arquivo, mas eu acabei criando ele, tá bom? A gente tem uma pastinha app. Dentro dela nós temos outras duas pastas que, como você pode ver, está vazia. A gente tem a dist e a src. O que a dist vai fazer? Ela vai armazenar o nosso arquivo final CSS. Então, tudo que a gente gerar de SAS ou SCSS vai ser compilado para CSS e jogado dentro dessa pasta automaticamente. Então, o nosso index.html, se ele for consultar algum arquivo, é da pasta dist que ele vai consultar. E aqui na src de source é onde vai ficar os arquivos fonte que a gente vai estar utilizando, beleza? Então, para a gente iniciar aqui, eu vou abrir o meu terminal, tá? Vou usar o terminal integrado do Visual Studio Code, tá? Então, Ctrl apóstrofo aqui no Windows, e no Linux acho que é Ctrl Shift crase, tá? Não vou lembrar bem de cabeça agora, mas acho que era isso, Ctrl Shift crase. Eu acabo utilizando todo dia e sempre esqueço. No Windows eu sei que é Ctrl apóstrofo, beleza? Bom, aqui no meu terminal, a gente vai rodar aqui então o npm --version para a gente ver a versão do nosso npm, tá? Então, essa daqui é a minha versão do npm e aqui eu tenho o meu node-version, tá? Eu vou partir do ponto que você já tenha o node e o npm instalado na sua máquina. Caso você já não tenha, lá no nosso artigo complementar, que o link está na descrição, tem um link para o nosso artigo lá que a gente explica como que você instala, beleza? Então, eu vou partir do ponto que você já tenha o node instalado, que é bem fácil a instalação, tá bom? E agora a gente precisa aqui inicializar o nosso npm. Para isso a gente vai rodar o npm init. Eu também posso colocar aqui a flagzinha -y para ele não perguntar nada, só criar o arquivo final para a gente, tá bom? E essa daqui é a estrutura do nosso arquivo package.json. Guarda bem esse nome que a gente vai usar esse arquivo daqui a pouquinho para automatizar alguns processos. Então, package.json, ele fica na raiz do nosso projeto, tá? Olha só, ele tem essa estrutura aqui, tá? A gente vai modificar depois aqui esses scripts. E agora a gente vai colocar aqui o npm install node-sas, tá? O nome é SAS, mas a gente também consegue compilar aqui para SCSS, que é o formato que eu utilizo. O SAS ele é mais comprimido, digamos assim, enquanto o SCSS ele usa todo o poder do SAS, só que ele tem uma sintaxe mais próxima do CSS. Eu prefiro o SCSS porque ele é mais próximo do CSS, para mim é mais prático ver as coisas ali na tela, mais intuitivo, tá bom? Só por questão de gosto, tá? Bem, a gente tem aqui então o nosso arquivo, pode ver que vem um monte de coisa aqui instalada, inclusive o Babel, tá? E a gente vai criar agora o nosso arquivo de configuração. Então, ele vai começar com underline, aí ele vai vir o nome do nosso arquivo, e a gente vai ter que adicionar depois o sufixo .scss, dessa forma aqui, ó.
Então, arquivo, underline, vou chamar de config.scss, beleza? E aqui eu vou declarar uma variável, então color vai receber blue, tá? E eu vou depois trocar aqui essa corzinha, tem que colocar o ponto e vírgula, tá, pessoal? Eu vou pegar uma cor aqui mais próxima à marca da Satellasoft, tá bom? Então, a gente tem aqui um RGB, 42, 42, 130. Então, o arquivo de config a gente coloca qual que é a largura máxima, quais são as cores. Você pode ter vários arquivos de configuração, beleza? Eu peguei só um para exemplificar, para trazer algo a mais aqui para a gente ver que realmente ele está funcionando no import ali e está compilando tudo certinho, beleza? Agora, aqui na SRC, a gente vai criar um arquivo chamado de script. Ou melhor, style.scss, tá? Pode ser script que você quiser. Eu vou colocar style, que é mais intuitivo, né? Style.scss. Importantíssimo ter esse nome, tá? Aqui em cima eu vou dar um @import, tá? Ele pede a URL do meu arquivo. Eu vou colocar aqui o config apenas assim, tá? Não precisa do ponto .scss e nem do underline, porque o import já vai entender que aquele é um arquivo especial que está na raiz sem underline e que já é um s.css, beleza? E por fim aqui a gente vai colocar um body, tá? Então a gente vai acessar aqui o elemento body da nossa página e a gente vai aplicar uma cor de fundo. Para isso um background color e eu coloco aqui a minha variável color. Essa variável color está vindo aqui do meu arquivo config, tá? A gente está importando o config aqui dentro. Nesse contexto não existe color, mas lembre-se que a gente está importando esse cara. É legal que você tem um arquivo de configuração para todas as suas cores. Imagina uma aplicação gigante que você tem que sair mudando as cores, né? Tem até os conceitos de cores primárias, cores secundárias, cores de acentuação, cores de destaque, cores mais escuras, mas eu não vou entrar nessa questão aqui agora. Mas dá uma olhadinha aí que existe uma procura por Material Design ou Material UI aí que você vai ver lá, por exemplo, que tem todo o sistema de cores lá nos componentes. O Bootstrap também já tem isso daí. Dá para você ter uma ideia mais ou menos do que se trata ali, beleza? Bom, como que a gente vai compilar esse cara agora? É bem simples, ó. A gente tem aqui um simples comandinho. A gente vai rodar aqui o npx node-sas, tá? E a gente vai ter que informar qual que é o caminho do meu arquivo original e qual que é o caminho para o meu arquivo final. Então, o arquivo source e o arquivo final. Para isso é bem simples. A gente vai colocar aqui, então, app/src style.scss. O arquivo final é app/dist de destino vou colocar o nome aqui de style.css. Perceba que esse arquivo não existe aqui dentro, tá bom? Então, quando eu clicar em Enter aqui, ele vai compilar para mim e vai gerar meu arquivo CSS. Olha só que legal. Ele trouxe aqui para mim, ó, a minha cor exatamente aqui dentro. Então, ele pegou aquela minha variável, ele entendeu aquela variável, ele importou o arquivo de config e trouxe para mim e montou um CSS final. Olha só, a gente escreveu pouco código aqui no style, manteve as estruturas separadas, tá? Não vou entrar nessa questão porque é uma aula só para falar disso, de SAS, mas no final ele trouxe aqui o que a gente queria, beleza? E como que a gente pode melhorar isso aqui? Porque eu não quero toda hora ficar digitando esse comando, certo? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse comandinho aqui, vou vir aqui no meu package.json, posso apagar essa entrada aqui, e eu vou criar um novo script. Eu vou chamar ele de SAS, tá? E quando eu colocar lá para chamar o SAS, eu quero que execute esse comando. A gente não precisa colocar o npx aqui, tá? Porque a gente vai estar rodando a partir já do npm aqui, a gente vai ver como que funciona, tá? Mas só isso aqui, ó. Node SAS, arquivo de origem e o arquivo de destino, tá? E aqui no terminal agora, npm run SAS, tá? Eu vou só fazer uma alteração aqui, vou trocar para um vermelho, só para ver se ele vai mudar o arquivo final, tá? E vou voltar a rodar aqui de novo, ó. npm run SAS. Veja que ele rodou esse arquivo pra gente. E o arquivo final, olha só, ele trocou para vermelho. Então, o nosso comando, ele funcionou, beleza? Porém, existem casos em que a gente vai fazer um monte de modificação e ficar toda hora para cima, enter, ou escrevendo o comando. Não vai ser nem um pouco produtivo e vai ser bastante desgastante. A gente vai cansar rápido de ficar fazendo isso. Então, para isso, existe um conceito de watch e o Node SAS traz isso para a gente. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Vou duplicar essa linha aqui, tá? Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ele copia e cola para a gente. E aqui eu vou criar uma nova entrada chamada de SAS Watch, tá? E aqui eu vou colocar na frente, ó, traço, watch, dessa forma. E agora, quando eu rodar o comando npm run watch,
Perceba que ele não vai... Opa, deu um erro aqui. Qual que foi o comando que eu rodei? Missing script. Opa, eu rodei aqui o comando errado. npm sas what. Viu aí? Eu coloquei um nome que não tinha aqui no script. Ele deu um erro, tá? Deixa eu ver se ele vai rodar. Beleza. Perceba que ele não vai derrubar o terminal. Ou seja, não vai encerrar como ele fez aqui, tá? Bem pelo contrário. Se eu vir aqui no meu style agora e colocar, por exemplo, um p color equals, colocar um cinza escuro, dá um Ctrl S, olha só, ele viu que houve mudanças no arquivo, compilou e continuou com o terminal aberto, tá? Se eu vier aqui no meu config e voltar para o azul, por exemplo, e salvar, ele vai rodar de novo. Toda vez que ele roda, meu arquivo final CSS é gerado novamente. Ele vai compilar tudo aquilo, juntar aquele arquivo SAS ou CSS e transformar para um style.css, um arquivo CSS final que o navegador vai entender. Só que a gente tem um problema. Isso aqui me incomoda e muito, tá? Isso aqui é legal para a gente debugar, para a gente ver certinho e tal. A gente vai ver agora como criar uma versão comprimida para esse cara, tá? Eu vou colocar aqui então uma nova entrada que vai ser o seguinte, ó. Vou pegar esse próprio SAS aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar aqui min, tá? Desse jeitinho aqui, .min, tá? O nome aqui fica a critério de vocês, tá? Vou pegar um exemplo aqui. No artigo eu acabei modificando esses dois caras aqui, mas aqui no vídeo eu vou deixar assim. E no final a gente vai ter que colocar uma flagzinha aqui, para falar para ele o seguinte, cara, gera esse CSS, mas minifica para mim também. Então deixa eu pegar o comando aqui que eu não vou lembrar de cabeça, que é o output compressor. Esse aqui, ó. Então a gente vai colocar node sas, -- output style. A gente vai falar que o final dele é compressed. Vamos manter o what. E por convenção eu gosto de colocar .min.css, tá bom? Eu não gosto de fazer isso que eu vou falar para vocês, mas eu já vi em várias aplicações e funciona muito bem. O que acontece? Eu vou rodar aqui, derrubar esse terminal, e vou rodar de novo aqui o sas.min, tá? Depois você até pode colocar um sas.min aqui para fazer a mesma coisa sem ser o próprio o what, tá? Mas o que acontece? Deixa eu salvar aqui para ver se ele vai só girar para mim. Gerou. A gente tem o arquivo style, tá bonitinho, dá para a gente editar, e a gente tem um .min, tá? O .min, conforme você vai mexendo, vai ficando gigante esse arquivo, vai ficar com uma linha só enorme. Então você não edita o arquivo .min, né? Então existem projetos que a gente tem uma variável de ambiente que fala, ó, se for arquivo de QA ou de ambiente de dev, então o body, o meu index, vai chamar o style.css. Só que se for um arquivo de produção, ele vai chamar o style.min. Para quê? Para que em ambiente de desenvolvimento a gente sempre consulte esse arquivo aqui, tá? Que não é a versão modificada, para que a gente possa debugar, testar. Ah, pô, eu estaria aqui no SAS, mas não está refletindo no meu style.css. Às vezes a gente acaba editando diretamente nesse cara aqui para fazer alguns testes. Para não precisar toda hora ficar rodando o SAS ali, transpilando e tal. Dependendo do tamanho do arquivo, a quantidade de arquivo é um pouquinho demorado e fica desgastante mexer. Então a gente acaba modificando esse arquivo, mesmo que vai perder tudo, a gente acaba modificando para entender o que precisa ser feito. E aí sim a gente vai lá para o SAS depois e aplica as modificações lá, fica mais fácil debugar, tá? Mas eu não gosto, tá? Porque eu acho que tanto o ambiente local quanto o ambiente de produção, eles têm que estar utilizando o mesmo arquivo, tá? Porque pode ser que o arquivo de dev esteja gerando bonitinho, mas pode ser que o arquivo de style, por algum motivo, algum erro, alguma coisa, ele não foi gerado. E ele vai acabar baixando ali um CSS totalmente quebrado, incompatível ou até mesmo legado no browser do cliente, e isso não é legal, beleza? Pessoal, por essa aula é isso, ela ficou bem curtinha, eu achei que ela ia ficar um pouquinho longa. Acesse aqui na descrição do nosso vídeo, tem o link para os nossos cursos, tem o link para o artigo oficial. E de novo, se inscreva no canal caso já não seja um inscrito, curta esse vídeo e deixe um comentário aqui sobre o que você achou dessa aula e o que você gostaria de aprender em uma aula futura. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.